meu irmão, minha irmã, nós estamos no segundo domingo da Quaresma e hoje nós vamos falar do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9, que fala da transfiguração de Jesus. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os fez subir a um lugar retirado numa alta montanha, e foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Pedro então tomou a palavra e lhe disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, nele está o meu pleno agrado. Escutai-o. Já vou parar por aqui no versículo 5, então o Evangelho vai trazer na liturgia de 1 a 9, eu estou lendo de 1 a 5 e não vou comentar todo o texto, mas vou apenas comentar alguns versículos que creio que para nós é mais importante. Assim a gente se prende em alguns detalhes mais importantes. Assim, mais importantes hoje, né? Todo o Evangelho é importante. Não vou falar, de Pedro, Tiago e João, poderia falar, mas quero pegar mais o versículo 2. Vai dizer que Jesus foi transfigurado diante deles, seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Isso nós encontramos no Salmo 103, versículo de 1 a 2, diz assim: Minha alma bendize o Senhor, Senhor meu Deus, como és grande, revestido de majestade e de esplendor, envolto em luz como num manto, tu estendes o céu como uma tenda. Tá vendo? Então é o cumprimento desse salmo. Ele é revestido de luz, ele resplandece, o seu manto resplandece de luz. É interessante que o Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Meu amado parece uma gazela, um filhote de corça. Ei-lo de pé atrás do muro, espiando pelas janelas, observando através das grades. Essa palavra observando no original seria resplandecendo através das grades. O meu amado resplandece através das grades. Ou seja, não conseguimos ver tudo, mas ele resplandece como se fosse um filtro. A sua luz resplandece através das grades. Ou seja, ele está atrás das grades e nós vemos a luz que passa pelas grades. É o que aconteceu na transfiguração de Jesus. Ou seja, a divindade de Jesus transpassa, resplandece não pelas grades, mas pelo seu corpo. Ou seja, a transfiguração é uma forma antecipada da ressurreição. É Jesus que revela aos seus discípulos a sua divindade, porque quando se olhava para o corpo de Jesus, via um corpo humano como o nosso. Então, para que os discípulos não ficassem desesperados na hora da cruz, quando visse Jesus crucificado, não fugissem, não fossem embora, não desesperassem e não desistissem, o que o Pai faz? O Pai, em Jesus Cristo, mostra o que seria após a morte, o que seria após a ressurreição. Jesus ficaria transfigurado, ressuscitado, e que a morte e a cruz não seriam as últimas palavras. Então, para mostrar para os discípulos, ele vai passar pela cruz, vai ficar desfigurado na cruz, vocês vão ficar com medo, mas se lembrem, o que vocês estão vendo agora é o que acontecerá 3 dias depois, após a sua morte. Ele ressuscitará. Então, aqui é a maneira de Jesus revelar quem é a sua divindade através da humanidade que ele assumiu, a nossa humanidade. Então Jesus revela através do seu corpo, da sua humanidade, da sua encarnação, a sua divindade, que não há separação, claro, unida, a divindade com a humanidade, unida, sem separação, mas nós vemos aqui ela resplandecendo, como diz Cântico dos Cânticos, o meu amado resplandece entre as grades. Nós poderíamos dizer, o meu amado resplandece pela sua humanidade, resplandece pelo seu corpo humano assumindo a nossa carne. Então, por isso que brilha como o sol, suas roupas ficaram brancas como a luz. Vai dizer o texto que nisso aparecem Moisés e Elias. Se você pegar em 2 Reis 2:11, nós vamos ver o seguinte:
2 Reis 2, versículo 11, diz o seguinte: Então, enquanto andavam conversando, um carro de fogo e cavalos de fogo separaram um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Está dizendo que Elias aqui está falando do arrebatamento de Elias, claro, para dizer que o profeta, um homem de Deus, não morre como os outros. Ou seja, não se encontrou seu lugar de sepultura, não se encontra. Elias vai ao encontro do Senhor. Elias aqui é a prefiguração de Cristo, da sua ascensão aos céus. É a prefiguração daquilo que aconteceria com Jesus, subiria aos céus. Nós vemos também em Deuteronômio, capítulo 34, versículos de 5 a 6, que vai dizer o seguinte: E Moisés, o servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o Senhor havia dito. E ele o enterrou no vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-fegor. Mas ninguém até hoje sabe onde fica a sepultura. Ou seja, Moisés foi enterrado, ninguém sabe onde fica a sua sepultura. Mais uma vez, para dizer que o homem de Deus não é enterrado como os outros, onde se encontra a sepultura como todos os outros. E é o que aconteceu, é a prefiguração de Cristo também, que foi enterrado, mas não permanece no sepulcro. A sua sepultura está vazia, porque ele ressuscitou. Por isso que aparece Elias e Moisés, para dizer para os discípulos que conheciam muito bem as Sagradas Escrituras e para dizer: o fim de Jesus vai ser como de Elias, como de Moisés e como de Elias. A sua sepultura, mesmo que encontremos a sua sepultura, ele não estará lá. E ele subirá aos céus como Elias. Por isso que os dois aparecem, para confortar os discípulos e dizer: vocês vão passar por dores, por sofrimentos, mas não desistam, porque da mesma forma que Elias subiu aos céus, da mesma forma que a sepultura de Moisés não foi encontrada, é o que vai acontecer com Jesus. Ressuscitará. Sua sepultura ficará vazia e ele subirá aos céus. Elias representando os profetas, Moisés representando a lei, para dizer: Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. Ele é a lei, a nova lei do Espírito, ele é o cumprimento daquilo que Moisés disse. Ele é a própria Torá, ele é o próprio mandamento de Deus. Depois tem uma frase que eu quero ficar nela um pouco, que vai dizer que Pedro toma a palavra e diz: Senhor, é bom ficarmos aqui, se queres vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro, sempre coitado, muitas pessoas interpretam mal Pedro, a própria Bíblia vai dizer, que ele não sabia o que dizer, mas quando ele diz: vamos construir 3 tendas, na mentalidade bíblica do Antigo Testamento, nas festas judaicas, que era a festa das tendas, Pedro está dizendo: Senhor, vamos celebrar aqui a festa das tendas. E o que era a festa das tendas? Era uma festa que lembrava o período que o povo viveu no deserto em tendas, que não tinha moradia fixa. Então eles construíram tendas com palmas em cima das tendas, E é interessante que os estudos judaicos vão dizer que não era completamente coberta, cobria-se um pouco, mas deixava algumas frestas para eles poderem ver o céu e lembrar que eles, humanamente, com mãos humanas e pecadores, construíam um pequeno teto, um teto vazado, um teto com buraco, um teto que não protegia totalmente, mas que o único teto, o verdadeiro teto era o céu, o verdadeiro teto era Deus, o verdadeiro teto era a sombra do Altíssimo, o verdadeiro teto era a mão de Deus sobre eles. E é uma festa que lembra a providência de Deus. Deus, na sua providência, nos conduziu no deserto, nos protegeu, nos guardou, nos defendeu do mal e dos inimigos. Deus era o nosso teto, Deus era a nossa proteção. Quando Pedro diz: Senhor, vamos celebrar então aqui a festa das tendas, que Deus seja o nosso teto, o que vai dizer? Jesus não respondeu nada. Olha que interessante o texto. Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vamos festejar, fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. Qual foi a resposta de Jesus? A sombra luminosa. Ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa. Essa foi a resposta para dizer: realmente, Pedro, você não sabe o que está falando, não porque você é um tonto, um trouxa, desculpa a expressão, um ignorante. Você não sabe o que está falando, porque o que você está falando é como em Mateus 16.
É o Pai que está te revelando. Você não sabe o que está falando porque, na verdade, você está profetizando. Você está proclamando uma verdade, Pedro. Realmente, vamos construir as tendas aqui porque a resposta é a nuvem luminosa. Realmente é isso, você compreendeu. A nuvem vai ser o teto para a vida de vocês. A nuvem, a minha nuvem luminosa vai ser esse teto. Nós estamos numa grande festa de tendas. Eu sou a providência, eu sou a nuvem, eu sou a sombra do Altíssimo, eu sou o Altíssimo, eu sou o teto para as vossas tendas, Pedro. E saiba que eu serei o teto não mais de uma tenda, mas eu serei o teto da igreja que eu construirei a partir de ti. Então, Jesus, a resposta aqui foi a nuvem para dizer realmente é isso. Eu sou, a partir de agora, o teto das vossas tendas. É interessante que em João capítulo 1 vai dizer que o Verbo se fez carne e armou a sua tenda, a sua glória, a sua Sheriná está no meio de nós. O que é Sheriná? A glória de Deus, sim, mas a palavra Sheriná significa entrar na mesma tenda. Ou seja, Deus nos convida a entrar na sua tenda e a tenda dele passa a ser a nossa tenda. E a nuvem, que é a própria vida de Deus, é o nosso teto. Então, a transfiguração nessa festa das tendas é isso. É o próprio Deus mostrando quem Ele é, a sua divindade, armando a sua tenda luminosa, gloriosa no meio de nós, nos convidando a entrar na sua tenda, morando conosco e cada um de nós morando com Ele. Ele é o nosso teto. Por isso, meu irmão, minha irmã, nessa festa da transfiguração, façamos como a Virgem Maria. O anjo lhe disse: a sombra do Altíssimo te cobrirá, a Sheriná de Deus te cobrirá, a glória de Deus te cobrirá. Deus será, Maria, o teu teto, não tenhas medo. Você andará debaixo da mão de Deus, a mão de Deus é o seu teto. A nuvem luminosa os cobriu, essa nuvem luminosa quer nos cobrir você, a minha, nossa casa, sua família. Deus quer ser o nosso teto, a nossa tenda fraca, de palmas de oliveira, nossa tenda fraca construída por mãos humanas, mas cujo teto é a nuvem luminosa, cujo teto é a Sheriná de Deus, cujo teto é a mão poderosa de Deus sobre nós. Por isso, irmãos e irmãs, vocês que me ouvem, andemos debaixo da mão poderosa de Deus, que a sombra do Altíssimo nos cubra com a sua cura, com a sua salvação, com a sua libertação, com a sua providência e com a sua assistência no dia a dia. É isso que eu estou pedindo ao Senhor nessa festa da transfiguração. No nosso deserto, nas nossas tendas, que sejamos então cobertos pela sombra, pela nuvem luminosa, que é a própria manifestação de Deus. Deus abençoe você.